E olha, eu estou empolgada de falar sobre esse assunto aqui no Vida e Saúde de reposição hormonal, porque ao longo de quase 10 anos de programa, a gente nunca tratou desse assunto. Então é legal que a gente vai trazer aqui em primeira mão, inclusive assim, de repente, novas pesquisas sobre o assunto, ou melhorias exatamente de medicamentos e de hormônios. Por isso a gente pode falar desse assunto com mais segurança aqui no Vida e Saúde. E antes de falar sobre esse assunto, eu quero trazer para você um verso da Bíblia. Jeremias 31:3 diz o seguinte: eu, vindo de longe, apareci a eles. É o Senhor que está falando. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Olha que declaração bonita de amor, de um Deus que cuida, de um Deus que está observando. E esse mesmo Deus que cuidou do povo de Israel, que disse essa declaração lá no livro de Jeremias, é o mesmo Deus que cuida, que olha para você, que vê as suas necessidades e que te ama da mesma maneira e com a mesma intensidade que no passado. Que esse amor te motive hoje a ser uma pessoa melhor e também a ser uma pessoa mais confiante. Reposição hormonal, você tem dúvida sobre esse assunto? Tá na hora então da gente conversar, tentar entender quando ela é indicada, quem precisa de reposição. E eu começo aqui perguntando para a doutora Alessandra, por que reposição hormonal, doutora? Muito boa pergunta. Na verdade, a gente passa grande parte da vida com uma produção hormonal adequada, e isso é importante para diversas funções, né? Quando a gente pensa em hormônio ovariano, a gente pensa em função sexual, mas não é só isso, né? Então, os hormônios produzidos nos ovários, principalmente estrogênio, um pouco de testosterona, têm efeito importante na nossa massa muscular, na nossa massa óssea, nosso ânimo, humor, disposição. E até outras questões, como pele, enfim, flacidez, coisas até um pouco mais estéticas, mas que fazem parte do nosso bem-estar de forma global. Só a mulher tem que fazer reposição hormonal? Então, as mulheres, como até uma regra, em um período da vida próximo aos 50 anos, os ovários deixam de funcionar. Isso acontece com todas as mulheres. Em alguns casos até isso ocorre mais cedo, mas enfim, todas passaremos por isso. Já os homens, nem todos chegam a ter deficiência hormonal da produção de testosterona, né? Alguns têm produção adequada, em níveis um pouco reduzidos, mas com produção presente até o fim da vida. Então, em alguns casos é necessário, sim, quando ocorre o que antigamente a gente chamava de andropausa, e esse termo vai mudando, mas enfim, quando ocorre essa queda dos níveis hormonais masculinos com o decorrer da idade, também a reposição para eles pode ser de grande benefício. Estou aqui com várias questões na minha mente, você também deve estar com várias questões aí na sua, mas antes eu quero saber o que as pessoas na rua, o que as mulheres aí pensam sobre reposição hormonal. Rafa? O tema do programa Vida e Saúde de hoje é sobre reposição hormonal. Mas será que a mulherada está por dentro deste assunto? Eu vou descobrir isso agora. A senhora já ouviu falar em reposição hormonal? Sim, eu não precisei fazer, então... Já fiz. Já fez? Sim. E como foi? Funcionou? Funcionou. Já. A senhora já fez esse tipo de tratamento? Como que foi? Foi que não posso mais. Já usei, foi bom, mas agora não posso mais. Porque eu tive câncer. Eu gostaria de saber. É um assunto que me interessa. Ai, que bom. A senhora já ouviu falar em reposição hormonal? Esse, de verdade, foi sempre o meu caos. A senhora recomenda? Depende, né, de cada um, que o meu médico me deixou bem à vontade, se eu quisesse ou não e qual o tipo da reposição. Olha aí, diferentes opiniões até, né? Mas fiquei surpresa, bastante gente já teve até contato. Será, quando é que o corpo começa a mostrar a necessidade? E eu queria saber se todas, já que todas nós vamos passar por esse declínio da produção de hormônio, será que todas temos indicações para reposição, doutora? Então, quando a gente está chegando perto desse período da menopausa, que a gente chama de climatério, né? Então, podem ocorrer sintomas dessa síndrome climatérica. E aí, às vezes a gente começa a ter já ausência de algumas menstruações, então começa a menstruação a falhar. E em algumas mulheres, às vezes, essa fase é a pior, porque elas começam a ter sangramento muito abundante, ou seja, começa a ter um descontrole. Uma bagunça.
até que chega a menopausa. A gente define menopausa como ausência de menstruação pelo período de 1 ano ou mais. Tá? Só que os principais sintomas para quem os tem ocorrem justamente nesse período. Depois é como se o corpo se adaptasse um pouco. E às vezes o corpo não se adapta nunca e as pessoas acabam vivendo mal, achando que tem que viver assim. Mas a menopausa, ela não dura só esse 1 ano sem menstruar. Ela, na verdade, ela pode... Os sintomas, né, daqueles calorões, a gente já falou aqui no Vida e Saúde, calorões, às vezes irritabilidade, o aumento de peso, o sono fica alterado, a função sexual fica alterada. É um conjunto de sintomas que realmente mexe com a vida da mulher. Exatamente. Os sintomas, aqueles que levam as mulheres a procurar com mais frequência a reposição hormonal, são esses sintomas mais do início, que são aqueles calores muito intensos. De fato, depois, a gente tem uma redução desses calores, mesmo que a pessoa não faça a reposição. Mas para algumas mulheres, e eu digo que até para grande parte delas, esse momento é um momento crítico, porque os calores impedem, por exemplo, o sono adequado, e aí a insônia gera irritabilidade ao longo do dia e diversos desconfortos. Às vezes, ela não sente aquele calor, mas acaba tendo insônia só pela questão da menopausa mesmo. O humor costuma ficar muito alterado. E inicialmente, esses são os principais sintomas. Então, humor e alteração do calor. As outras alterações e complicações todas da menopausa, elas costumam ser mais tardias. Ok? Então, ao longo dos anos e às vezes após 10 anos é que você vai ter, por exemplo, uma osteoporose. Entendi. Então, as pessoas são motivadas às vezes a procurar um tratamento ou quando ela tem aqueles sintomas intensos do começo ou quando aqui já tem aquelas complicações mais tardias. E aí, de fato, às vezes quem não tem sintomas aqui deixa de repor e poderia ter sido bom para evitar essa fase lá da frente. Eu queria mostrar aqui os sintomas da falta do estrogênio, só para a gente tentar ter essa ideia mais clara, né? Do que está acontecendo quando a gente tem esse declínio da produção. Então, então aquilo que a gente conversou, a alteração de humor, isso é quase que ocorre com quase todas as mulheres. E isso pode vir no formato de depressão ou numa síndrome de pânico, pode assim, a alteração pode ser drástica mesmo, né? Pode, e não é raro, até é comum que essas pacientes procurem primeiro um atendimento psiquiátrico, mesmo psicológico, por um desconforto. E aí às vezes por não conhecer que está chegando, né? Nunca passaram pela menopausa antes na vida, exatamente, né? Então... Exatamente. Então, essa alteração de humor é muito comum. Ressecamento da pele, sim, ocorre a pele tem uma diferença que vem vindo já desde a síndrome climatérica até lá. Geralmente, elas não procuram reposição por isso. O ressecamento vaginal já é algo que incomoda muito. Geralmente ele é mais tardio, mas é algo que incomoda e limita muito, inclusive, a atividade sexual. Sim. Né? Então, essa é uma fase que, inclusive, às vezes os relacionamentos ficam conturbados, porque é muita coisa junto, inclusive a questão da libido, né, que é o desejo sexual, e o ressecamento vaginal, porque muitas vezes o ato sexual passa a ser algo extremamente doloroso. Ok. Tá? Aí a queda e afinamento dos cabelos, isso é muito comum. A insônia, então, associada às alterações do humor e aos calores, né? As ondas de calores que são bem... causam sintomas bem desagradáveis. Talvez seja o sintoma mais assim, clássico, né? Esse é o que mais comumente leva as mulheres a procurarem a terapia. Tá? E aí, obviamente, assim como o cabelo, as unhas também podem ficar mais fracas. Dores articulares e dores de forma difusa ocorrem com mais frequência nessa fase, até mesmo fibromialgia. Algumas indicam também um aumento do peso, talvez seria por essa alteração de humor, de repente acabam... Você sabe que quando tem essa queda da produção de estrogênio, é muito comum as mulheres relatarem um aumento de vontade e uma avidez por doces. Verdade. Muitas pessoas que nunca nem gostavam muito de doce, nessa fase elas querem mais doce. E aí ocorre uma alteração que às vezes o peso nem muda tanto, como a gente até já conversou disso antes. A falta do estrogênio faz com que haja uma predisposição para o acúmulo de gordura, então a barriga aumenta, a gordura nessa região e bumbum e coxa diminui. Então, de novo, às vezes, para o nosso desespero. Às vezes a pessoa se pesa e o peso está igual, mas a calça aqui fica larga. Então, o formato dá uma alterada. E essa mudança de conformação corporal predispõe muito mais à doença metabólica. Quero saber o seguinte, por que antigamente se falava com tanto receio de
reposição hormonal e hoje a gente já consegue falar com um pouco mais de segurança. Tanta gente já até acabou utilizando. E eu também, depois de saber sobre isso, eu quero saber das restrições. Claro, claro. Então, eu acho que o que fez grande diferença foi que até um tempo atrás, os hormônios, eles são hormônios sintéticos, mas eram hormônios muito diferentes do que o nosso corpo produz. Isso já é algo que aumentava risco. A outra questão era a forma do uso desse hormônio. Então, a gente sabe que quando a gente usa o estrogênio por via oral, ele aumenta risco, inclusive de eventos trombóticos mesmo. Então, isso é real. Com o passar do tempo, se desenvolveu hormônios que são muito menos agressivos, quem sabe? E muito próximos e semelhantes ao que o nosso corpo produz. Entendi. A gente viu também que, uma vez que esse hormônio é utilizado não por via oral, mas por via transdérmica, ou em forma de adesivo, ou em forma de gel, aqueles riscos lá relacionados a risco cardiovascular e trombose, eles também praticamente ficam neutros. Então, eu acho que as coisas evoluíram muito. E aí, hoje, o que a gente percebe, o que a gente sabe com evidência científica é que os benefícios, para quem não tem uma contraindicação absoluta, que é raro, eles superam muito os eventuais riscos, né? E eu queria mostrar que a gente preparou uma animação mostrando, então, do efeito regulatório, legal. Né, do hormônio. Então, Explica pra gente. Como tudo do nosso sistema endocrinológico, né, a gente tem sistemas de retroalimentação, ou seja, a partir o estímulo para a produção hormonal, ele vem sempre de uma outra glândula, geralmente é assim. Então, no caso dos ovários, que são esses órgãos aqui, próximos ao útero, então eles têm o papel de produzir estrogênio, uma pequena quantidade de testosterona e a ovulação também, o estímulo vem da hipófise com a liberação dos hormônios LH-FSH. Então, esse ovário ele tem uma vida útil e, em média, aos 50 anos, então ele começa a entrar em falência mesmo. E aí esses hormônios começam o nível dos hormônios hipofisários aumenta muito. Então, às vezes, a dosagem de FSH, que normalmente é 5, 7, muitas vezes passa de 100. Uau. Tentando mandar um estímulo para os ovários, mas eles tentando não conseguem. Despertar aqui o funcionamento. Mas aí, então, isso é a menopausa comum. O que vem acontecendo hoje é que, devido à exposição a diversos fatores, até ambientais, que a gente chama de desreguladores endócrinos, a gente tem observado muito mais menopausa precoce, então a falência ovariana prematura tem sido mais comum e isso também é algo importante e limitante. Doutora, é verdade que o uso de plástico e o nosso contato com o plástico também pode ter fator nessa menopausa precoce? Pode. A substância que é liberada a partir do plástico, geralmente quando ele é submetido a aquecimento ou resfriamento, então libera essa substância que é o bisfenol A e ele tem uma semelhança com os receptores hormonais, entendem como se fosse um hormônio e aí ele acaba estimulando algumas coisas. Então, a gente sabe que está associado a risco de alguns cânceres, infertilidade, tanto para homens quanto para mulheres, e essa questão também da produção hormonal. Olha aí, interessante. Então, prefira vidro, né? Eu acho que seria mais saudável o uso do vidro. Agora, uma outra questão muito interessante que acaba, quando a gente entra nessa fase, da menopausa, pensar inclusive na reposição hormonal, a gente pensa na nossa alimentação. Preciso regular a alimentação, ou preciso, aquilo que eu comia antes agora parece que está me fazendo mal. O que você tem a dizer sobre isso, doutora? Então, o que a gente sabe é que, como uma regra para tudo, a alimentação balanceada e adequada e saudável diminui inclusive os sintomas da menopausa. Tá. O que a gente não tem evidência é pensar, esse alimento vai resolver isso, então vamos consumir muito isso ou aquilo. A gente não tem evidência para suportar. Agora, se eu me sinto bem com um determinado alimento, frutas vermelhas, por exemplo, antioxidantes, a amora está bastante na moda, mas eu tomei e me senti bem, nem que seja placebo. Maravilha. Não, mas posso isso continuar é bom tomando. De fato, essas frutas com efeitos antioxidantes podem ter benefícios para diversas coisas. E, em alguns casos, algumas mulheres sentem até o benefício em relação ao calor. Tá? Mas não tem uma indicação precisa assim, para dar para gente. Agora eu queria saber o seguinte, será que a gente, de repente,
você falou em estilo de vida, né? Pensei em atividade física. Mesmo que eu não tenha feito durante a vida toda, você acha válido? Você tem visto isso no seu consultório? Porque a gente percebe que a atividade física ela ajuda a regular a função hormonal em outras fases da vida. Nessa fase também melhoraria os sintomas? Não, sim, nessa fase ela não teria o poder de regular os hormônios, porque a produção, mas aliviaria muito os sintomas. Ok. Então, independente, mesmo que a pessoa faça a reposição, o exercício é fundamental. E para quem por algum motivo não pode fazer, o exercício às vezes consegue aliviar e tirar a pessoa daquele quadro de sintomas muito exacerbados, sintomas muito intensos. O exercício, sem dúvida, tem um papel fundamental. A gente percebe que as mulheres que sofrem menos com o impacto da menopausa são mulheres que estão mais felizes, são mais ativas, mais realizadas, elas às vezes não sentem tanto o desconforto da menopausa. Isso inclusive, a atividade física, ela ajuda a aliviar a tensão, né? Ela ajuda a eliminar cortisol, por exemplo, que a gente não quer manter aqui dentro, deixando a gente pilhada. Ajuda muito, inclusive, para essa questão de... A osteoporose também, ajudando a prevenir, né? Então, o osso depende, né, do estrogênio para esse remodelamento. Uma vez que a gente não tem hormônio, aí aumenta muito o risco de osteoporose. Então, o exercício e a alimentação adequada são importantes fatores para evitar a gravidade disso. Tá? Tem algum truque para aquela vontade de doce que as mulheres relatam que se torna exacerbada nessa fase da vida, doutora? Eu acho que sempre tem. Eu digo que a melhor forma de não ter vontade de doce é justamente evitando o açúcar. Porque quanto mais você consome, isso gera um ciclo que te dá mais vontade cada vez. Mas a ideia não é que a gente restrinja o paladar doce, né? Então, hoje a gente tem acesso enfim, sempre tivemos as frutas que já são, frutas secas, às vezes aliviam muito. E agora a gente encontra, às vezes, até produtos, então ainda vem no pacotinho, mas que são totalmente naturais, sem conservantes, feitos à base de frutas secas, castanhas. Tâmara. Exatamente. Sempre que a gente usa junto frutas secas, por exemplo, e castanhas oleaginosas, que são fontes de proteína e gordura boa, isso dá uma saciedade que alivia muito. Tá. Então, acho que a principal dica é evitar o açúcar. Você não precisa evitar o doce, mas aí você vai consumir o doce da fruta. O doce natural. Ai, que dica maravilhosa. E aí, alguns sintomas que realmente podem piorar, de repente, com o uso de alguns itens, assim, que até fazem parte da vida. Pimenta, café, bebida estimulante, chá preto, por exemplo. Porque como a menopausa afeta o sono, talvez esses produtos acabem piorando a sensação. Não, e o que acontece é que, às vezes, o fato delas já não dormirem bem, elas acabam utilizando muito mais os estimulantes e café. Energéticos, a partir ali de 2 da tarde, o consumo de chá preto, café, vai piorar muito mais o sono e só vai piorar os sintomas. Então, é importante cuidar com isso sempre, principalmente à tarde, evitar esse tipo de produtos e alimentos. E, em alguns casos, para quem tem aquele calor muito exacerbado, também o consumo excessivo de pimenta pode piorar esses sintomas. Verdade. Doutora, para finalizar, existe contraindicação para a reposição hormonal? Então, existe. Até interessante um dos comentários de uma das pessoas entrevistadas. Eu tive que parar porque tive câncer. De fato, falando de cânceres do sistema reprodutor, né? Porque tireoide, outras coisas, não tem nada a ver com isso. Mas o câncer de mama, é como se ele se alimentasse do estrogênio, tá? Então, o que a gente sabe? A reposição hormonal não está associada ao aumento formação do câncer. Exatamente. Mas uma vez que você tem algo suspeito, às vezes a gente já suspende a reposição para poder avaliar. E em caso de câncer de mama, da pessoa, isso antes ou depois, é uma contraindicação absoluta. Tá? Câncer de mama de familiares próximos, como mãe, irmã, a gente obviamente tem um cuidado a mais, mas a gente já teria, porque o risco dessa pessoa ter câncer já é muito maior. Não por causa da reposição. E não necessariamente por causa da reposição, então não é contraindicação absoluta, tá? Mas de fato câncer de mama é algo que aí a gente não usaria. Tá bom. E acho que... Nossa, esclarecemos bastante aqui. Nada do que a gente disse aqui substitui uma boa conversa com o seu endocrinologista, com o seu ginecologista, para você tirar as suas dúvidas, porque cada indivíduo tem as suas peculiaridades, né? Então, realmente, você precisa discutir. Tem que ser individualizado sempre.
né? Doutora, obrigada. Obrigada a você. Por mais essa explanação aqui no Vida e Saúde. E agora, no próximo bloco, a gente tem aqui o Dr. César Vasconcelos falando um pouquinho sobre como a angústia e algumas necessidades emocionais que a gente tem podem se transformar em sintomas físicos e até mesmo causar uma doença grave. E ainda aqui no programa tem receita divertida para você. Você vai aprender essas opções aí de pizzas divertidas para você fazer com a criançada. Não perde não, é aqui no Vida e Saúde.